Boa noite a todos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Pela primeira vez aqui ou pela primeira vez mesmo, em qualquer... você aqui, sejam muito bem-vindas, sintam acolhidas pela Fraternidade Irmão Miramês. Pedimos que desliguem ou coloquem em modo silencioso os celulares, para que a gente possa ter um bom aproveitamento do estudo. E que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós estamos recebendo nossa amiga Lúcia Helena, que vai nos trazer o tema O Poder da Palavra. Que a gente possa, então, entrar em sintonia com os bons espíritos, com a espiritualidade que nos envolve, que nos assiste, que possamos, nesse momento, distanciar um pouco das nossas questões particulares e entrar nessa sintonia feliz, que os dois planos da vida se unam hoje, nesse momento, no estudo. Que a nossa amiga Lúcia Helena possa ser envolvida por todos nós, agradecidos por esse momento tão rico, tão prazeroso, de tanta luz. Então, que possamos elevar nossos pensamentos, entrar em sintonia com os irmãos espirituais superiores, que tanto nos auxiliam, nos fortalecem, nas nossas lutas do dia a dia. Que possamos assim fazer uma corrente de vibração feliz, unidos em prece, unidos na boa vontade, unidos na sintonia de Jesus, nessa sintonia boa, na harmonia que vem do alto. Deus Pai Todo-Poderoso, se faça presente junto a nós, nesses momentos de tanta luz, que o plano espiritual nos assiste e nos envolve. Que possamos também, da nossa parte, vibrar felizes e agradecidos por todas as bênçãos. Esteja conosco, Pai querido, hoje, agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todas, a todos. É uma alegria voltar na casa de Miramês. A gente agradece o convite da casa e a acolhida, né, da equipe espiritual, que é fundamental para que a gente consiga realizar a tarefa. O que a casa nos pediu para a noite de hoje é um dos aspectos da nossa vida cotidiana, dos mais relevantes, considerando que a gente tem por objetivo evoluir, né? Aprimorar. É para isso que a vivência da religiosidade, em qualquer denominação religiosa, pode nos oferecer a oportunidade, os meios, para que a gente se aproxime cada vez mais, né, daqueles objetivos maiores que regem, que conduzem as nossas vidas. Em relação ao tema de hoje, eu já queria de saída propor vocês, porque a maioria das pessoas fica muito preocupada quando vê qualquer matéria, qualquer assunto, de que nós estamos numa fase de transição, numa fase, né, em que as relações, enfim, vão se alterar para a predominância do bem. Então, que a gente comece a refletir, cada vez que vocês vierem na casa, qualquer que seja o tema,
não se ocupem apenas do conhecimento. O conhecimento é muito importante, ele é fundamental. Mas ele não basta. Se você não trouxer este conhecimento para a sua realidade, por meio da reflexão, pouco adianta, do ponto de vista da evolução e da mudança, né? Eu estou falando isso porque antes de ontem eu fui falar do Homem Integral, o livro da Joana, né? E ela termina o capítulo 5, o Homem Moderno, falando exatamente isso. Sem reflexão, não vai haver mudança. Então, né, como ela cutucou aqui, eu já estou começando a dar o recado, né? Vamos conhecer, vamos pesquisar, vamos ler, mas o que eu ouvi, o que eu li, o que isso tem a ver comigo? Não é com meu marido, não é com a minha esposa, não é com meu filho, não é com os meus pais, não é com os meus vizinhos, não é com os meus companheiros aqui de fraternidade. Nós vamos responder por nós. E eles vão responder por si mesmos. Então, é muito importante a cooperação, a fraternidade, mas a evolução, a iluminação é um processo individual. Então, é preciso que cada um de nós se lembre disso todos os dias, né? E procure, então, refletir, trazendo para a sua vida, para a sua vivência cotidiana, tudo aquilo que ouve, né? Tudo aquilo que recebe. Para a gente falar da palavra, nós vamos começar falando da mente. Tem um livro que a maioria dos senhores devem conhecer, que chama Pensamento e Vida, um livro do Emmanuel. E esse livro, ele nos conta que é uma espécie de cartilha que foi pedida a ele, numa certa época, por espíritos que estavam retornando para a encarnação, se não poderia ter, né, se eles não poderiam encontrar aqui uma espécie de manual, uma espécie de guia que apontasse, né, para eles aquilo que realmente era importante, relevante, que eles estavam aprendendo nas escolas no plano espiritual, mas que certamente não se lembrariam desta forma depois de aqui encarnados, né? Então, Emmanuel nos diz que esse manual, esse roteiro é esse livrinho que chama Pensamento e Vida. E o primeiro capítulo do Pensamento e Vida é exatamente a mente. Tal a importância, né, que ela tem e a importância de que a gente se conscientize. Porque quando eu estou falando da mente, eu não estou falando do cérebro. Eu não estou falando do corpo físico. Quando a gente fala mente, eu estou falando do espírito. Quem aqui que já lembrou hoje, em algum momento do dia, antes de chegar na fraternidade, que é um espírito? Quem lembrou? Ah, mas não esqueceu de almoçar, né? Nem de escovar dente. Eu tenho, nos estudos que eu faço, eu tenho sugerido às pessoas, sabe aquele papelzinho que tem cola, o post-it? Cola lá no espelho do banheiro, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, né? Para quem já levanta e vai procurar alguma coisa na geladeira, escreve uma frase para você: eu sou um espírito imortal.
nós não nos conscientizarmos, se isso não virar uma reflexão e um pensamento natural no nosso cotidiano, fica mais difícil eu fazer as escolhas que interessam ao espírito. Tá certo? Porque se eu estiver muito ocupado com a minha vida material, resolvendo, né, todos os desafios que nós temos todos os dias do ponto de vista material, necessariamente eu não vou fazer as escolhas que interessam a mim enquanto espírito imortal. Eu posso resolver vários problemas aqui do cotidiano, mas não sob a ótica e a perspectiva do espírito. O fato de ninguém ter levantado a mão aqui, vocês não precisam ficar tristes, não. Porque segunda-feira também ninguém levantou. Na outra também ninguém levantou. Eu fui numa casa em Vespasiano falar no aniversário do Chico. Eu perguntei, ninguém levantou. Para vocês verem como é que nós ainda estamos desconectados, de fato, da nossa realidade espiritual. O condicionamento da matéria, ele é muito forte. Então, Emmanuel vai começar o seu livro com o texto da mente. O que ele vai, então... Esse é o primeiro parágrafo, viu, gente? Ele diz assim, ó, definindo-a por espelho da vida. O que ele quer dizer com espelho da vida? Quantas encarnações você já teve? Quantas personalidades e experiências você já vivenciou? Nenhum de nós faz ideia. Mas elas estão registradas em nós. Elas são indeléveis, elas não vão desaparecer. Né? Não existe borracha que apague. Nem as coisas, né, boas, graças a Deus, e as não muito boas também não apaga, não. Né? O mecanismo para elas mudarem é outro. Muda. Do mesmo jeito que a gente continua evoluindo, crescendo e acumulando conhecimento. Então, a mente é aquilo que reflete tudo o que você já foi. É o espelho da vida, da sua vida. A minha mente é o espelho da minha vida, de cada um de nós. Reconhecemos que o coração lhe é a face. Quando Emmanuel fala de coração, quando ele usa essa expressão, ele está se referindo a sentimento. Tá certo? Então, a face, aquilo que nos identifica, aquilo que nos apresenta, aquilo que nos define, é o sentimento. Vocês já tinham pensado nisso? Quando um espírito olha para você, ele vê o quê? Aquilo que você irradia, tá certo? O que você irradia é o seu sentimento, é o seu coração. Tá certo? E que o cérebro é o centro de suas ondulações, né? O cérebro vai produzir, aí está falando do cérebro físico, gerando a força do pensamento, que tudo move. Olha a importância agora, gente. Criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Se a gente pegar esse parágrafozinho do Emmanuel, você vai lá nas leis morais
e você vai ver a ordem das leis, você vai encontrar exatamente o que ele está falando aqui, né? A gente tem a lei de progresso, a gente tem a lei de conservação, mas tem a lei de destruição, e elas são necessárias para que este movimento, né, de mudança se faça na vida de cada um de nós. Em todos os domínios do universo, continua Emmanuel, vibra, pois, a influência recíproca. O que ele está nos dizendo? Eu penso, ou eu sinto, ou eu falo, e eu espalho no meu ambiente aquilo que eu sou. Aqueles que comigo convivem, nos dois planos, também espalham no ambiente aquilo que eles são. E nós já cansamos de ouvir que a nossa comunicação, do ponto de vista no plano do espírito, é pelo pensamento, pela energia, mediada por uma lei que chama lei de sintonia ou afinidade. Não é assim que a gente já aprendeu? Então, isso na prática, no cotidiano, é muito sério. Porque o que eu falar aqui, eu influencio a vida dela. Como é que é seu nome? Raquel. E se eu influenciar mal a Raquel com as minhas palavras, eu sou corresponsável com o que ela fizer com isso. Faz coisa boa, viu, Raquel? Por favor. Percebem, gente? Só que a gente não tem isso presente para nós. Diga. Palestrante, então, tem uma responsabilidade. Nem me conta. É o primeiro que fala, é o primeiro que ouve. Né? Essa é uma preocupação que me ocupa atualmente. Né? Eu acho que dia 12, nós fizemos um seminário lá na casa, exatamente para propor essa reflexão para os expositores que nos ajudam. É preciso que cada expositor, do meu ponto de vista e do que eu tenho estudado, se conscientize que ele é um evangelizador. Se ele não se comportar como um evangelizador, está complicado para ele, né? E às vezes complica para quem ouve. Oi? Está arrumando parceiro, está pondo pedra na mala, né? Se não fizer direito. Que a malinha aqui já não tem alça, né? A gente está tentando pôr uma rodinha, se não prestar atenção, quebra. Então, nós temos que lembrar disso tudo, né? Nós não somos algo que começou nessa encarnação. Emmanuel está deixando isso muito claro. Aquilo que nós somos está conosco. Aquilo que nós já vivenciamos faz parte de nós. Não é? Pode mudar? Pode mudar e estamos aqui para isso. Mas, né, só vai mudar com a nossa tomada de consciência. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão, que foi isso que eu disse. Eu espalho no ambiente, né? Vai repercutir, vai ressoar, onde encontrar afinidade, né? E da mesma forma que eu influencio, eu vou receber a influência. Kardec explicou, né? Sistematizou as informações do Espírito da Verdade de uma forma muito bonita lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da influência dos espíritos em nossas vidas. E às vezes as pessoas leem aquilo achando que o espírito é o que está lá no plano espiritual. Não é não. Eu sou espírito. Né? Mas a gente não lembra muito disso. Então vamos, que tem muita coisa pela frente. O que o Emmanuel, então, nos demonstra? O reflexo esboça a emotividade. O que ele está falando aqui? Toca uma música qualquer aqui. Essa música é um estímulo.
A primeira reação que eu vou ter a qualquer estímulo, é uma emoção. Mas isso tudo é muito rápido, né? E como a gente não tem o hábito, né, de autoobservação e de reflexão, a gente nem percebe, né? E a gente vai num contínuo muito rápido e que às vezes dá muito problema para nós. Porque ele vai dizer, a emotividade plasma uma ideia. Tá certo? A ideia determina a atitude, a palavra, a ação. Então vejam, como eu tenho esse reservatório de experiências todo registrado dentro de mim, a emoção que aquele estímulo pode provocar pode emergir de uma experiência muito antiga, muito velha. E aí, velha no sentido de ultrapassada, face ao conhecimento que eu tenho hoje. A música é um exemplo suave, mas vamos supor que, né, a Raquel chega aqui e me fala uma palavra mais dura, mais firme, me dá um pito. Eu já passei muitas experiências desse tipo lá para trás. E se lá atrás a minha resposta foi de defesa, o que eu vou fazer com a Raquel? Eu vou devolver. Eu vou, né, ter a mesma tendência de tentar medir forças e equiparar. Eu não vou parar e ouvir e refletir e falar, mas não é que a Raquel tem razão? Este meu comportamento não está de acordo com o que eu sei, com o que eu já aprendi, né? Porque são respostas que funcionam meio no automático. Só que como, gente, é fração de segundo, vocês vão entender por que eu comecei a palestra do jeito que eu comecei. Nós podemos falar coisas lindas aqui sobre a palavra, mas nós vamos ter que mudar de atitude, senão não vai adiantar nada. A gente só fica com mais responsabilidade, porque eu conheço mais, eu entendi mais e se eu não fizer, fica mais complicado, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos passado a nossa vida, na maior parte do tempo, reagindo. Vem um estímulo, cutuca as minhas memórias, vem uma resposta e eu dou curso, né? Aquela pensamento, palavra, ato, atitude, vai em frente. E aí as coisas vão se desdobrando. Nós vamos ter que mudar a nossa atitude para ir mais devagar. Então, chega o estímulo. Chega uma pessoa, fala com você algo que não é agradável. Respira. Qual é o sentimento que aquela situação te provocou? Vai lembrar do Emmanuel. Porque ele está te falando que o espelho é o sentimento. Então, a primeira coisa que vai emergir é o sentimento. E você tem que se dar conta do que você está sentindo. Então, se eu sentir raiva, se eu sentir, né, se eu tive um impulso agressivo, eu preciso lidar com isso. É desse tamanho? É esta a resposta que está de acordo com o que eu conheço? Com os objetivos de vida que eu digo que eu tenho? Com os princípios que eu defendo
Porque às vezes a gente defende, mas não pratica. Então, temos que dar uma serenada. Temos que mudar um pouco o padrão de como é que a gente se relaciona. Primeiro você precisa ter uma ideia do seu sentimento. O que você está espelhando naquele momento? Porque na hora que você sente, já foi, já está no ambiente. Se já está no ambiente, alguém vai sintonizar com aquilo que você sente. Tá certo? E pode dar ruim, né? Como diz os meninos aí, pode dar ruim. Porque você pode arrumar um grupo que sintoniza com um sentimento menos elevado, não vai adiantar aquele sorrisinho amarelo que às vezes a gente dá, respira fundo, já foi. Se eu tomo conhecimento, né, se eu entro em sintonia comigo, com o meu sentimento, eu não vou parar ali. Isso tem que ser um desafio de trabalho espiritual para mim. Então eu vou dizer, gente, mas com esse tempo que eu estou estudando o Evangelho, por que eu ainda reajo desta forma? Por que isso predomina nas minhas respostas? Lembrando, né, gente, que é isso que define quem você é, quem eu sou. Não é a roupa bonita, não é o cabelo arrumado, não é a maquiagem. Nada disso. Tá certo? Não é o poder que eu detenho na organização que eu trabalho. O que me apresenta é o meu sentimento. Olha o André Luiz. Lá nos domínios da mediunidade ele vai dizer, a ideia, ele usa uma linguagem um pouco diferente do Emmanuel, né, mas é a mesma coisa que ele vai estar dizendo aqui. A ideia é um ser, materialidade. Quando ele fala ser, ele quer que a gente entenda que a partir do momento que você pensa, existe. Está posto no mundo, né? É um ser organizado por nosso espírito. A que o pensamento, percebem que ele está falando do sentimento, né? Da forma, cria, né? Cria uma forma, e ao qual a vontade, entrou outro elemento complicado aí. Todo mundo que chega na doutrina espírita gosta de entender do livre-arbítrio. Até que, enfim, eu posso escolher. Pode mesmo, sempre pôde. Você só não sabia disso. Só que, né, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, Emmanuel vai decodificar isso, e André Luiz também, dizendo que a vontade, a sua intencionalidade, vai imprimir movimento e direção ao seu sentimento. Ele vai chegar onde você quiser. Vai fazer o bem ou não vai fazer o bem do jeito que você mandar. Mandou, chegou, né? Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então, quando a gente fala, você vive no mundo que você cria, é isso daí que a gente viu até agora. E vocês vão lembrar, por favor, que não precisa chegar na palavra. Antes de chegar na palavra, você já criou. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas por que não muda? Por que na minha vida as coisas se repetem? De tempos em tempos é a mesma coisa. Parece que eu estou andando, que eu estou caminhando, que eu estou avançando e de repente vem tudo de novo, acontece tudo outra vez.
é esse ciclo. Né? Porque você continua alimentando uma realidade que te leva a estes resultados. Não são os outros que criam o mundo onde você vive. Eles não têm esse poder. É a gente mesmo que cria. Diga. Sentimento e ação. Ele vai chegar na ação. Eu estou te dizendo que o sentimento é uma energia que, a partir do momento que ele acontece, provocado por um estímulo qualquer, como ele é energia, ele já se propaga, independente do pensamento ou da sua fala. Um raiozinho sai daqui. Esse é bem controlado, também é relacionado com a nossa evolução. Claro, nós não somos perfeitos. O exercício que nós estamos fazendo aqui hoje é de tomar consciência de como é que a coisa funciona. Vai mudar? Vai ficar perfeito de hoje para amanhã? Não. Né? Mas o que vai valer é a nossa vontade. Tá bom? A boa vontade, né? Já vai fazer diferença, tá bom? Então, só para fechar aqui com Emmanuel lá no capítulo 1, ele fala: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Ele não está falando de palavra aqui ainda, né? Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. É sempre positivo. Como é que é seu nome? Marcelo. É sempre positivo, Marcelo, né? Mas eles chamam a atenção de que você precisa ter consciência. A gente não pode mais viver sem prestar atenção, né? Tá? A gente está se apropriando, né, dessa parte aqui do nosso cérebro que a gente não usava muito antes, né? O reflexo mental, então, veja que ele está falando lá do comecinho ainda, né? Mora no alicerce da vida. É a linguagem poética do Emmanuel, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a base é o seu sentimento. Numa linguagem mais direta é isso, tá? Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Veja, gente, Deus é misericórdia. Ele nos conhece. Eles sabem, Jesus, né, o Pai, eles sabem o nosso estágio evolutivo. Ninguém vai nos apresentar, né, uma conta que não está dentro das nossas possibilidades. Mas é preciso que eu aprenda a usar de uma maneira mais concetânea com o que eu conheço, a minha vontade. Tá bom? O desafio que está posto para nós é esse. Bom, a nossa gargantinha, segundo Emmanuel, lá na Seara dos Médiuns, né? Então, está tudo acontecendo, o sentimento, o pensamento, né? E ele vai dizer: a glote vocal, as nossas cordas vocais, pode ser comparada à harpa viva, em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. Chegamos na palavra, né? Mas nós não podemos esquecer que aí a gente continua, porque enquanto está naquela fase anterior, a Raquel não sabe o que eu estou pensando. Se eu fizer uma cara de paisagem, Marcelo, você não vai descobrir o meu sentimento, entendeu? Mas na hora que eu der um grito, você vai falar: opa, a Lúcia está brava. Não é?
Então, a alma, as cordas vocais vão exprimir todos os cambiantes do pensamento, as nuances, né? E sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a gente já falou isso aqui, a fala, a palavra, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Emmanuel não alivia, né? É assim que a gente se dá a conhecer. Aquela frase bonita de antes da sintonia, nós vamos conviver com aqueles que são semelhantes. Nós vamos conviver com quem tem o padrão moral semelhante ao nosso. Então não adianta eu querer conviver com Emmanuel porque eu estou longe disso, né? Ou com espíritos dessa envergadura. Eu vou conviver com os irmãos que têm o mesmo padrão de sentimentos, de pensamentos e de atitudes que eu, tá? Mesmo que eu não os veja, né? A palavra, né, veículo magnético, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Aquilo que a gente falou, né, do que eu estou fazendo aqui agora. Se eu influenciar mal qualquer um de vocês, eu vou estar induzindo vocês a erro ou a melhorias. Mas ela é sempre indutiva, né? Ela vai sempre provocar uma reação no outro. Essa reação pode ser boa ou não. Responsabilidade minha, né? O que Jesus vai falar lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Faz sentido agora? Emmanuel está traduzindo para a gente essa afirmativa de Jesus, né? O que sai do coração, o que sai da boca procede do coração. Então, o que ele vai nos aconselhar aqui? Indispensável cuidar do coração ou do sentimento como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. No nosso padrão, gente, nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos até o final da encarnação, nem nas próximas. Numa mensagem recente acerca de alguns desafios, o irmão Glacos falou com a gente, nós ainda vamos conviver com estes problemas por milênios, porque nós caminhamos devagar. A evolução é lenta, né? Eu brinco que ele podia ter falado séculos, né? Pelo menos a gente ficar mais animadinho. Mas ele falou milênios, não tem jeito de apagar o que ele falou. Então, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Vocês veem que eu estou repetindo a mesma coisa que eles estão falando, mas, né, com palavras e circunstâncias diferentes. Nesse livro, né, Vinha de Luz, no capítulo 97, quem quiser ler o texto inteiro, vale a pena, tá bom? Porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Alguém está com dúvida ou discordância dessa parte que é a base da nossa reflexão? Porque se tiver, a gente volta. Podemos seguir? Então vamos lá. Cada vez que dizes algo, refletes a teu modo alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados, começa a complicar, viu, gente? Podem fazer ninho em tua boca. É bonita a expressão, né? Mas é complicada. A língua, de certa forma,
é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. Esse é um texto mais forte, Emmanuel está falando para médiuns, no livro Seara dos Médiuns. Mas serve para todos nós, porque médiuns todos somos, né? Tem gente que acha que essa responsabilidade é só de médium ostensivo, não é não. Nós todos aqui convivemos com os dois planos continuadamente. E se nós lemos lá na codificação, nós já entendemos que os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos. De ordem, de ordinário, são eles que vos dirigem. Palavras da espiritualidade. Então, quando ele fala que a tua boca pode ser ninho, né? Ele está dizendo que você pode estar verbalizando a realidade de alguém que não é você, na sua essência, mas que pela sua falta de vigilância, pela sua falta de consciência, de autopercepção, corre solto. Né? Às vezes a pessoa vai assustar, no fim do dia ela fala assim, não, mas não, parece que hoje a coisa foi difícil. Eu estou com dor de estômago, eu estou com dor de cabeça, né? A coluna gritou, eu estou desanimado, eu estou com mal-estar. Por que será, gente? Né? Percebe? Que quando você não está integrado com você mesmo, quando você não tem controle sobre você mesmo, aí a coisa pode acontecer de tudo. No fim do dia você fala, gente, mas para que eu respondi daquele jeito? Eu não sou assim. Mas foi. Por que sintonizou? Porque teve um sentimento que, né, deu o plug. Porque às vezes, socialmente, a gente já dá respostas mais adequadas. Percebe? Mas não é o social que vai mandar, é o sentimento. Quantas vezes, né, que no trabalho, na relação de família, você tem um impulso, mas você já consegue se conter. Não é verdade? Esse já é um progresso. Mas você tem que lembrar que o sentimento já circulou. E que a sintonia já pode ter sido estabelecida. Então, a vigilância. Por que está lá? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Essa palavra tentação, gente, ela é muito ampla, tá? Então, vamos lá. Emmanuel, lá no livro Fonte Viva 43, ele vai dizer assim, linguagem a nosso entender se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. O que isso significa? Que palavras eu escolho para expressar um pensamento? Né? Qual é a minha expressão corporal? Qual é o tom da minha voz? Faz diferença? Claro que faz, né? Eu posso chegar aqui, falar alguma coisa muito dura, num tom de brincadeira, que a Raquel nem vai perceber que eu estou brigando com ela. Então, são muitas as formas, né, que a gente pode manipular ou que a gente pode melhor organizar a nossa comunicação. Então, ele vai dizer, se não aclararmos a frase, ou seja, se você não usar as palavras adequadas, né, as palavras que são mais
de acordo com o conhecimento que você tem, né? A gente fala de fraternidade, fala de solidariedade, hoje fala muito de empatia, mas às vezes a palavra que eu uso, que eu escolho, o vocábulo mesmo que eu escolho para comunicar, não traduz aquilo que eu gostaria, né? Então, aclarar a frase, apurar o modo, a sua expressão como um todo, e educar a voz. Tem muitas formas da gente agredir ou acariciar, né? Ou esclarecer. Pode ser dura, pode ser fraterna, não é verdade? Acho que todo mundo conhece isso, né? Porque a gente sabe usar, então é porque a gente conhece. Ninguém aqui nunca viveu uma situação em que a palavra vira, como ele vai dizer aqui mais na frente, um estilete. Geralmente, aí volta para nós, viu, gente? Geralmente a primeira criatura que sofre a violentação de nossa intemperança mental somos nós mesmos. Você vive uma situação que te provocou um sentimento muito forte, você deu conta de respirar fundo, segurou, né? Arrumou a coluninha no lugar, respirou fundo de novo e fala... Ótimo. Mas essa revolução inicial já bagunçou com você. É claro que no nosso processo, nós vamos chegar lá, no nosso processo de aprendizado, nós não vamos dar conta de cara do sentimento, né? Então, toda vez que nós nos esforçarmos, como o Emmanuel disse ali, né, para compor a comunicação de uma forma mais adequada, já é um avanço muito grande. Muito grande mesmo, porque no mínimo você já tem consciência do que você está sentindo, né? E já está fazendo um exercício de autoeducação, de autocontrole. Antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível. Quando a gente não sabe que sai, né, aquele jato, a gente machuca as pessoas. Hoje você não precisa de uma arma para matar o outro, não. Você pode matar a esperança, a alegria, né, a paz. Com a sua língua. É o estilete que ele está falando aqui, chama língua, né? E essa palavra que sai dessa forma, ela causa dano. Para você, já causou. Vai causar para o outro e vai voltar para você. Lembra da ressonância e da repercussão. Tá? Tudo que você lança, volta. Tá? Fica solto no mundo, não. Bom, aí nós chegamos no nosso cotidiano complicado, né? Que ele vai dizer assim, Paulo, quando ele estava escrevendo, né, o pessoal das igrejas, o pessoal brigava muito, porque era tudo realmente muito novo, né? Era uma mudança muito grande, então as discussões eram intermináveis, e brigavam muito, por isso que ele inclusive começa a escrever, né, a produzir as cartas para tentar orientar e se fazer presente mesmo à distância. E ele vai dizer então, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 73, ele vai comentar o seguinte, olha, não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor de nós,
imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Vocês vão lembrar que o que você pensa, cria. Cada vez que você fala, que você repisa esse sentimento, você fortalece o que você criou. É como se você fosse colocando camadas, e ele vai ficando cada vez mais resistente. Do que Emmanuel está falando aqui, gente? Tem uma palavrinha que ele não usa não, mas que a gente usa. Maledicência, né? Fofoca, observações desnecessárias. Eu ouço alguma coisa e eu não consigo refrear a minha santa língua estilete e ficar quieto. Eu tenho que acrescentar alguma coisa que não vai mudar, que não vai transformar, que não vai enriquecer, mas eu tenho que dar minha opinião. Pode dar. Porque o que está no seu entorno te pertence, né? É isso que a gente tem que ter consciência, né? Lembrei de seu Enio, agora que ele falava assim para mim, você não vai fazer tutu na cabeça das pessoas não, né? Tutu é medo. Não é medo não, gente, é o que a espiritualidade nos desvela, é assim que funciona. Eu não estou vendo porque eu estou encarnada, mas na hora que eu sair do corpo eu vou ver. Né? Eu vou tomar conhecimento disso tudo. Né? Então, vamos aproveitar o conhecimento para a gente avançar. Né? Não será, porventura, o verbo desregrado, nossa, está acabando, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. Palavras do Emmanuel, viu? Não é Lucilena, não. Bom, então... ele vai aconselhar aqui que se você tem que tomar uma decisão, não tome essa decisão se você não estiver equilibrado. Não fale se você perceber que você não está numa posição de equilíbrio. Espere, né? Deixa de ser afoito, o mundo não vai acabar se você responder amanhã. Você pode falar com a pessoa, olha, vamos parar por aqui. Você vai pensar, eu vou refletir, eu vou pensar, depois a gente senta e continua a conversa. Pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser aqui na casa espírita, onde você estiver. Se você perceber que você não está numa posição de equilíbrio, não continue. Conselho do Emmanuel, tá? Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, né, nas nossas relações, nós vamos conviver com muitas pessoas que não têm essas informações que nós temos, certo? Então, ele está nos chamando aqui, ó, você que conhece o que eles não conhecem, que cultiva na mente os valores espirituais que eles ainda não cultivam, né, aquelas pessoas com quem a gente convive, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo. Por quê? Segunda-feira o menino falou para mim assim, uai, Lúcia, então a Joana está falando aí que se eu conheço, não, o erro não é mais da ignorância? Eu falei, não, é seu mesmo. Né? Por isso que é complicado. Conhecer, não refletir, não trabalhar na autotransformação, não te livra da responsabilidade. Ao contrário, aquele que conhece é mais responsável do que aquele que não conhece. Então, Emmanuel está nos chamando a atenção aqui que, além disso, você deu o exemplo. Porque se você fala, se você
traduz aquilo que você conhece para o outro, só vai ter função se você exemplificar, se você vivenciar aquilo que você diz que sabe. Senão, é aquela historinha do exemplo, né? O exemplo arrasta, tá? Deixa eu correr aqui, gente, porque está acabando o tempo, acabou de acabar. Então, vocês vão ver lá no livro Espírito da Verdade, do Emmanuel, que ele vai nos chamar a atenção dizendo, ó, falando, edificamos, destruímos, ferimos, medicamos, curamos. Vai depender, né, da minha consciência. Bem-aventurados os pacificadores, está lá, né, no Sermão do Monte. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque estendendo a paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos. E Paulo de Tarso, então, vai nos dizer, né, Emmanuel comenta, que Paulo de Tarso fornece a receita. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Nem branda em demasia, né, porque você precisa expressar aquilo que você acredita, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Mas sim linguagem sã e irrepreensível. O que é a linguagem sã e irrepreensível, Lúcia? É aquela que se harmoniza com o Evangelho, com os valores, com os princípios e com os exemplos que Jesus nos deixou. Quando você for fazer alguma coisa, faz aquela perguntinha, né? Como é que seria se eu estivesse conversando com ele? Como é que eu traduziria isso? Tá bom? Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Nós queremos agradecer a nossa irmã Lúcia pela boa vontade, pela contribuição que ela nos trouxe. Nós temos alguns recados hoje. O primeiro é do Seminário da Família, que vai abordar sobre vínculos, desafios e a construção da vida. Vai acontecer aqui na nossa casa, no dia 16 de maio, de 3 às 6h15. Como todos os seminários que nós temos aqui, o nosso lanche é compartilhado, então quem puder, traga um lanche para compartilhar. E nós também fazemos arrecadação de alimentos, então quem puder trazer 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. O outro recado é do Departamento de Estudos a respeito do Sementes do Amanhã, que é um curso voltado para preparar novos tarefeiros e também para que aqueles que já são tarefeiros possam rever conteúdos, né, ou ampliar os seus conhecimentos. Esse estudo vai trabalhar dos princípios da doutrina, o funcionamento da nossa casa, entre outras coisas. Então, vale a pena. Quem tiver interesse, basta procurar alguém que estiver ali na recepção, que vocês terão mais informações. Nós também estamos com o evento... Acabei passando, né? Nós também estamos com o evento Canelone em casa, né? Estamos na reta final, porque vai acontecer nesse sábado, para retirada, de 2 às 4h30. Então, ainda dá tempo de comprar. Vocês podem comprar pelo WhatsApp, no número que está ali no cartaz, o cartaz fixado na entrada, ou na nossa biblioteca. Nós temos em 2 tamanhos, que é o grande, saindo a R$ 35, e o família, saindo a R$ 45. Então é isso, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nossos amigos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Pedimos, Senhor, que renove a nossa fé, nos dê forças para continuarmos caminhando, para trabalharmos em nós mesmos,
nos ajude a fazer o nosso próximo aquilo que gostaríamos que o nosso próximo nos fizesse. Pedimos que perdoe as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores. E que o Mestre amado Jesus seja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem quiser tomar o passe, pode formar uma fila à minha direita. Vá em paz.